Seja bem-vindo ao Relator Sombrio. A operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, não terminou quando os últimos tiros cessaram. Depois do confronto, vieram os levantamentos, as contagens, as revisões de dados e as primeiras divergências oficiais. A informação inicial apontava para 64 mortos. Nas horas seguintes, esse número foi revisado para 78, depois para 102, e chegou a 119 no balanço divulgado pelo governo do estado. Paralelamente, a Defensoria Pública e organizações presentes no território contabilizaram até 132 vítimas, incluindo corpos retirados por moradores e encontrados em áreas de mata após o recuo das equipes. A diferença entre os números não é apenas estatística. Ela define como o episódio será interpretado, e é a partir dessa diferença que começaram as reações, dentro e fora do país. Parlamentares pediram esclarecimentos. Entidades solicitaram perícia individual. A imprensa nacional dividiu tempo entre as versões oficiais e os relatos paralelos. Veículos internacionais passaram a acompanhar o caso como referência de operação urbana de grande escala. Esta segunda parte apresenta o que veio depois do confronto, os dados atualizados, a repercussão, as disputas de narrativa e as perguntas que permaneceram em aberto. Após o término dos confrontos, o cenário que permaneceu nos complexos do Alemão e da Penha era composto por ruas retomando o movimento aos poucos, comércios abrindo devagar e moradores circulando de forma restrita, ainda atentos à presença de viaturas e pontos de observação em lajes. No entanto, o terreno havia deixado de ser o foco principal. O centro da discussão passou a ser a contagem de vítimas e o processo de identificação de cada morte registrada. A operação começou com um número divulgado de 64 mortos. Esse número foi reproduzido nos primeiros telejornais e relatórios oficiais. Com o avanço das equipes de perícia e com a entrada de órgãos de fiscalização, o número mudou. O governo do estado revisou o total para 119 mortes, incluindo 4 agentes de segurança. Esse dado se baseia apenas nos corpos que foram removidos com acompanhamento policial e passaram por exame de necropsia imediato. Porém, a Defensoria Pública e organizações que atuam no território apontaram que o número pode alcançar 132, considerando corpos encontrados por moradores após a saída parcial das forças e registros de óbito contabilizados diretamente em unidades de saúde da região. Essa diferença não se deve à disputa política imediata, mas ao modo como a operação ocorreu. Durante as horas de confronto contínuo, não foi possível manter perícia acompanhando todas as remoções. Em várias áreas, moradores recolheram corpos antes da chegada das equipes oficiais, o que interrompe a cadeia documental e torna a reconstituição do momento da morte dependente de laudos posteriores. Com a entrada das equipes de perícia nas primeiras horas do dia seguinte, lajes, becos e áreas de mata passaram a ser percorridas com método. Corpos encontrados em ruas principais tiveram registro mais simples. Já as mortes registradas em áreas altas e de acesso por escada, com comunicação entre telhados, exigiram laudos mais detalhados. O processo, nesse estágio, não busca responsabilizar ou justificar ações. Ele se concentra em determinar circunstâncias: distância do disparo, posição do corpo, presença ou ausência de arma, sinal de perseguição, tentativa de fuga, rendição ou confronto direto. Em paralelo à contagem, o material apreendido foi catalogado. Foram recuperados entre 42 e 60 fuzis, dependendo do critério de contagem utilizado. A diferença acontece porque algumas armas estavam desmontadas, sem numeração ou com peças substituídas. Laudos balísticos ainda estão em andamento para determinar a origem e o histórico de uso. A apreensão desse armamento tem peso significativo, porque o valor de cada unidade no mercado ilegal é elevado. Um fuzil AR-15 adquirido legalmente no exterior
por cerca de $900, pode chegar ao Rio de Janeiro, custando entre 80 e 120 mil reais. Já um AK-47 de entrada irregular alcança valores entre 150 e 220 mil reais, dependendo da rota utilizada. Esses valores são conhecidos pelas investigações federais sobre tráfico transnacional de armas. O custo total da operação ainda não foi divulgado oficialmente. No entanto, operações anteriores com uso semelhante de helicópteros blindados e grande efetivo variaram entre 8 e 23 milhões de reais, considerando combustível, munição, manutenção, horas de voo, diárias de tropa e logística de deslocamento. Mesmo sem número confirmado, esse valor já entrou no debate público. Para uma parte dos analistas de segurança, esse custo é interpretado como investimento na retomada de território. Para outros, é visto como uma medida de alto impacto com efeito de curto prazo, sem garantia de estabilidade prolongada da área. Enquanto isso, no território, o cotidiano volta, mas não como antes da operação. Algumas rotas internas continuam bloqueadas. Certas lojas abriram com a porta parcialmente abaixada, permitindo apenas atendimento rápido. Mototáxis, que fazem parte da mobilidade local, retomaram circulação limitada. Moradores descrevem o momento atual como ajuste, um período em que se observa, antes de retornar à rotina completa. Não há manifestações públicas amplas, nem ambiente de normalidade total. Há expectativa. A operação, no terreno, está encerrada. A operação, nos documentos, acaba de começar. A divulgação dos números atualizados reacendeu um debate que não é novo no país, mas que se intensifica sempre que uma operação de grande escala ocorre em áreas densamente ocupadas. Assim que o balanço revisado ultrapassou a marca inicial de 64 mortos, diferentes setores passaram a se posicionar. As primeiras falas oficiais, tanto do governo do estado quanto de representantes das forças de segurança, mantiveram a linha de que a operação foi planejada, autorizada e executada em resposta ao fortalecimento de estruturas criminais na região. A narrativa apresentada é a de que a ação não foi uma iniciativa isolada, mas parte de uma sequência de medidas voltadas a impedir que facções consolidadas continuem exercendo controle territorial sobre áreas urbanas. Ao mesmo tempo, a Defensoria Pública do Estado, setores do Ministério Público e entidades que atuam no campo jurídico enfatizaram que a diferença entre as contagens exige esclarecimento e verificação caso a caso. Não se trata, nessa fase, de acusar irregularidade, mas de assegurar que cada óbito seja analisado com documentação completa. A argumentação é que, em um contexto de alto número de mortos, a transparência da apuração é parte do próprio processo operacional. Assim, pedidos formais foram apresentados para acesso aos relatórios de uso de munição, mapas de progressão das equipes, imagens de helicópteros, gravações internas e laudos de necropsia à medida que forem sendo concluídos. Na esfera política, a discussão chegou rapidamente ao Congresso Nacional. Deputados ligados à pauta da segurança pública defenderam a operação com base na ideia de que territórios controlados por facções representam um risco permanente ao Estado e à população. A fala predominante nesse grupo é a de que a operação teria reestabelecido a presença do Estado onde ela já não existia. Por outro lado, parlamentares de bancadas urbanas e de direitos humanos solicitaram a abertura de uma comissão para acompanhar a perícia e as circunstâncias das mortes. O debate, até o momento, não se organiza em termos de condenação ou absolvição, mas em torno de como a operação será registrada e documentada. A cobertura da imprensa nacional seguiu uma linha semelhante. Grandes veículos adotaram duas frentes simultâneas: reconstrução cronológica do confronto e investigação das condições de apuração posterior. Reportagens mostraram as rotinas interrompidas, o comércio que abriu aos poucos, trabalhadores que perderam dias de serviço, escolas que funcionaram de forma parcial
e serviços de transporte que foram desviados. Mesmo depois do encerramento da operação, a circulação nos complexos não retornou imediatamente ao ritmo anterior, refletindo o impacto da presença prolongada das forças de segurança no território. Nas redes sociais, a divisão foi mais abrupta. Vídeos que mostram apreensões de armas, barricadas e movimentação tática foram utilizados para justificar a operação como necessária e inevitável. Por outro lado, vídeos e relatos sobre corpos removidos antes da chegada da perícia ou registros de moradores tentando entender o que estava acontecendo alimentaram pedidos de acompanhamento externo. A disputa narrativa tomou forma não em argumentos abstratos, mas em imagens registradas durante e após o confronto. Apesar da polarização, há um ponto que unifica quase todos os discursos: o reconhecimento de que a operação foi de grande escala e de alto impacto. A discussão não está em definir se houve confronto. Esse ponto é admitido pelas duas narrativas. A discussão está em determinar, com precisão, em que condições cada morte ocorreu. A pergunta que permanece não é se a operação foi ou não necessária, mas o que exatamente aconteceu em cada caso individual. A resposta a essa pergunta depende de laudos que ainda não estão concluídos. No território, a percepção também não é simples. Há moradores que entendem a operação como um momento inevitável, consequência de um contexto que se consolidou ao longo de anos. Há outros que apontam o medo e a interrupção da rotina como um custo alto demais para uma ação que, segundo eles, não altera a estrutura que permite que facções retomem posições após a saída das tropas. Esse contraste interno não aparece em declarações públicas, mas nas conversas curtas, na forma como as ruas voltam ao movimento, no cuidado com que determinadas rotas são retomadas. Assim, a repercussão nacional não formou uma conclusão, formou um estado de espera. O país aguarda a documentação final. A operação agora está menos na rua e mais nos papéis, nos laudos e nos depoimentos que ainda serão coletados. A interpretação final não virá de discurso público, mas de arquivo. Fora do Brasil, o caso passou a ser acompanhado não pelo viés político interno, mas pelo impacto numérico e pelo contexto territorial. A primeira onda de reportagens internacionais utilizou os dados oficiais iniciais. No entanto, quando o número de mortos começou a variar entre 119 e 132, o episódio deixou de ser tratado como mais uma operação urbana e passou a ser descrito como um evento de escala relevante no cenário de segurança global. As agências de notícias internacionais priorizaram 3 elementos: o tamanho do território afetado, o número de agentes mobilizados e a presença de armamento de uso militar em áreas residenciais densas. No Reino Unido, jornais como o BBC e The Guardian destacaram que a característica da área onde a operação ocorreu dificulta qualquer tipo de intervenção. Ruas estreitas, construções sobrepostas, rotas internas por becos e telhados e observação feita de pontos elevados criam um ambiente onde a distinção entre espaço civil e espaço de confronto se torna reduzida. Esse ponto foi tratado como um fator estrutural, não circunstancial. A imprensa internacional enxergou, no caso, uma questão urbana e não apenas policial. Nos Estados Unidos, veículos como The Washington Post e The New York Times deram atenção à diferença entre os números oficiais e os números levantados por órgãos independentes dentro do território. Essa diferença foi interpretada como uma lacuna que precisa ser esclarecida antes que o episódio seja classificado de maneira definitiva. As reportagens não sugeriram irregularidade, mas reforçaram que operações com alta letalidade exigem documentação mais detalhada do que ações de rotina. A discussão lá fora, portanto, tem menos relação com posicionamentos políticos internos e mais com o padrão internacional de registro de ações de segurança pública. Na América Latina, a cobertura assumiu outro tom. Em países como México e Colômbia, onde o enfrentamento entre Estado e grupos armados também ocorre em áreas densamente habitadas,
analistas compararam o caso brasileiro a operações realizadas em regiões controladas por cartéis. Nessas análises, o foco não estava na legalidade da operação, mas na capacidade de retomada territorial. A pergunta central nesses países foi: o Estado mantém o território ou apenas interrompe o controle de facção por um período limitado? Esse questionamento ecoa experiências conhecidas na América Latina, onde ocupações temporárias são seguidas pela reorganização dos grupos armados após a saída das tropas. Outra frente da repercussão internacional veio de organizações de direitos humanos. A Human Rights Watch, a Anistia Internacional e o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos solicitaram informações complementares. O conteúdo das solicitações foi direto: lista nominal das vítimas, laudos balísticos, circunstância de morte e registro de apreensão de armas. Não houve acusação formal, nem condenação prévia. Houve apenas o pedido de verificação. O caso passou, então, a ser observado como um processo em desenvolvimento, não como episódio concluído. O ponto que chamou mais atenção fora do Brasil foi o valor econômico das armas apreendidas. A imprensa estrangeira destacou que um fuzil que custaria algumas centenas de dólares em seu país de origem pode chegar ao Rio de Janeiro, custando mais de R$200 mil, dependendo da rota de entrada. Esse dado foi interpretado não apenas como informação de mercado, mas como indicador de que existe uma cadeia transnacional organizada sustentando áreas de domínio territorial. Em outras palavras, a operação não foi vista apenas como confronto interno, mas como parte de uma dinâmica maior de circulação internacional de armamento. Também repercutiu a presença de drones usados tanto pelas forças de segurança quanto pelos grupos armados. O uso simultâneo desse recurso foi classificado por veículos internacionais como sinal de que o conflito urbano no Rio de Janeiro opera em um grau tecnológico mais alto do que se costumava considerar. Essa informação foi tratada como dado estratégico, não como curiosidade. Apesar do interesse, a imprensa internacional evitou assumir conclusões. O tom predominante foi de observação. A operação foi grande, o território é complexo, o número de mortos é elevado, e as circunstâncias ainda estão sendo analisadas. A maioria dos veículos internacionais encerrou suas reportagens com uma mesma frase, repetida de forma semelhante em diferentes idiomas: o caso permanece em acompanhamento. Lá fora, o entendimento é que a história ainda não acabou. Ela está no intervalo entre o confronto e o relatório final. A forma como o episódio será lembrado dependerá do que for documentado daqui para frente, não do que já foi dito. Depois que os números foram atualizados e a operação se consolidou como um dos episódios de maior letalidade recente em cenário urbano no país, passou a se formar um campo de interpretação que não se limita ao que aconteceu durante o confronto, mas ao que cada instituição afirma que ele significa. A discussão, nesse momento, não está mais na confirmação de que houve operação, enfrentamento ou apreensão de armamento. Esses elementos são reconhecidos por todas as partes. O debate está na leitura do resultado, no sentido atribuído ao que ocorreu e no que essa ação representa para o território a médio prazo. A posição apresentada pelo governo do Estado e pelos comandos envolvidos na operação defende que a ação foi uma medida necessária para interromper estruturas de controle territorial exercidas pela facção que operava na região. Essa interpretação aponta que o tráfico havia instalado, ao longo dos anos, uma forma de ocupação própria, com rotas internas de circulação, vigias posicionados em lajes estratégicas e uso de armamento de alto valor. A presença de fuzis, drones e comunicação por rádio é apresentada como evidência de que a operação não ocorreu contra um grupo informal, mas contra uma organização com hierarquia, logística e capacidade defensiva. Nessa perspectiva, o confronto é entendido como consequência da retomada de áreas onde o Estado teria presença limitada. A justificativa, nesse caso, não é moral, mas estrutural. Ou o Estado ocupa,
ou deixa o controle para outro grupo. Ao mesmo tempo, a Defensoria Pública, setores do Ministério Público e organizações que atuam no monitoramento de operações policiais pedem que a análise seja feita de forma individualizada, caso a caso. Para essas instituições, o que precisa ser esclarecido agora não é se houve confronto, mas como cada morte ocorreu. A diferença entre os números oficiais e as contagens independentes é vista como indicativo de que parte das remoções foi feita sem perícia no momento, o que exige laudos posteriores mais detalhados. O ponto central desse lado do debate é que a legitimidade da operação depende da transparência da apuração. Se cada morte for registrada com circunstância clara, a discussão se encerra no campo documental. Se não for, o caso permanece aberto. O custo operacional começou a entrar na discussão conforme o tempo passou. Ainda não existe um relatório financeiro consolidado divulgado ao público, mas operações anteriores com dimensões semelhantes oferecem parâmetros. O uso contínuo de helicópteros blindados e efetivo numeroso ao longo de mais de 24 horas implica despesas significativas com combustível, munição, manutenção mecânica, alimentação de tropa e horas de serviço. O custo estimado por especialistas varia entre 8 e 23 milhões de reais. Para quem defende a operação, essa despesa representa investimento em segurança e retomada de território. Para quem critica, representa uma ação de alto impacto sem garantia de efeito prolongado, já que o terreno pode ser reocupado quando a presença policial diminuir. Esse impasse não se resolve com opinião. Ele depende de tempo e observação do território. A discussão sobre o armamento apreendido também tem servido de referência para interpretar a operação. O fato de fuzis valendo entre 80 e 200 mil reais estarem em circulação em área urbana mostra a existência de uma cadeia transnacional de armas que sustenta a resistência armada em determinadas regiões da cidade. Esse aspecto colocou a operação em um contexto mais amplo do que uma intervenção local. Ele indica que o episódio está ligado a fluxos maiores de circulação de recursos, rotas que atravessam fronteiras e redes que interligam outros estados e países. Nesse sentido, a operação é vista tanto como ação policial quanto como ponto de um mapa econômico criminal mais extenso. Enquanto isso, no território, o cotidiano segue retomando forma, mas não exatamente como antes. Algumas rotas permanecem bloqueadas. Determinadas áreas continuam sob observação. Moradores ajustam horários, deslocamentos e cuidado na circulação. Não há um clima de normalização completa. Há uma sensação de aguardo. Esse estado intermediário é comum após operações prolongadas. A rotina não volta de imediato. Ela se reorganiza aos poucos. Assim, o caso permanece em uma posição que pode ser descrita como transição. A operação acabou, mas a interpretação dela ainda está em andamento. As instituições envolvidas aguardam laudos, cruzamentos de dados e relatórios finais. A narrativa pública ainda não se consolidou. Não há definição definitiva sobre o que o episódio significa no longo prazo. As perguntas que permanecem são diretas, mas ainda sem resposta final. Como cada morte será categorizada? Qual parte da estrutura territorial será retomada pelo Estado? E por quanto tempo essa retomada se sustentará? Essas respostas não estão no campo do discurso. Estão no campo da documentação, e essa documentação ainda está sendo produzida. A operação encerrou-se no terreno, mas não nos registros. As ruas voltaram a ter movimento, ainda que de forma cuidadosa, e os serviços retomaram gradualmente. As forças de segurança reduziram presença, mas não desapareceram do espaço. O território se reorganiza enquanto os documentos ainda estão sendo produzidos. A diferença entre os números oficiais e os levantamentos independentes permanece como a principal questão. Não há resposta final sobre ela agora, porque a reconstituição das circunstâncias de cada morte depende de laudos, exames, cruzamento de informações e relatos de campo. A interpretação do episódio, portanto, não está concluída. Neste momento,
Há 3 camadas coexistindo: o que aconteceu durante o confronto, o que está sendo registrado após ele e o que ainda será definido quando os relatórios estiverem completos. Até que essas etapas se encontrem, o caso segue aberto. As conclusões virão dos documentos, não das declarações.